Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. O Conselho da Justiça Federal aprova por unanimidade anteprojeto de estruturação dos novos TRFs. A JUF é contra a elevação da idade para aposentadoria compulsória de servidores públicos. Direito reconhecido. Juiz federal substituto de turma recursal vai receber subsídio de juiz federal titular. O governo deve finalizar até setembro a proposta de marco regulatório para a mediação e a conciliação no Brasil. E um projeto inédito de conciliação no país, Caixa e Justiça Federal juntas para agilizar ações envolvendo o banco. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Conselho da Justiça Federal aprovou por unanimidade o anteprojeto de estruturação dos novos tribunais regionais federais. Os TRFs foram criados pela Emenda Constitucional número 73 de 2013. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição 544 em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça criou o anteprojeto de lei, que trata sobre o número de desembargadores e servidores da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões. Além disso, durante sessão extraordinária, o presidente do STJ divulgou os cálculos feitos pelo Conselho dos gastos com os novos tribunais de Curitiba, Manaus, Salvador e Belo Horizonte. Os valores são bem abaixo dos anunciados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nós fizemos um levantamento, um cálculo, com os juízes auxiliares fizeram bem detalhado. E os valores, em primeiro lugar, os valores são muito abaixo do que vinha sendo propalado. Não teria nem sentido que 4 tribunais, sendo 2 de dimensões quase mínimas, fossem dar uma despesa que a Justiça Federal existente hoje, toda ela não tem, né? Havia previsão de 8 bi, na verdade a Justiça Federal já existente gasta 7 bi, né? Depois houve um outro cálculo de uma empresa dizendo um valor que chegava perto de 1 bi, mas foi tudo recalculado, não dá nem de longe esses valores, né? Até porque onde cada tribunal for instalado, o prédio vai ser dado pelo governo local, o que já diminui bastante a despesa. Agora, quanto à criação, torna mais racional o trabalho da Justiça Federal. Aquela região imensa da Amazônia, por exemplo, pode não ter tanto processo no momento, mas facilita com o tribunal na região. E nos outros também, Minas, né, que tem muito serviço, muitas vezes terceirizado para a Justiça Estadual, né, porque é um estado grande com muitas cidades, então vai racionalizar o serviço da Justiça Federal, pelo menos por um bom tempo. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil comemorou a aprovação do anteprojeto no CJF. Para ele, a criação de 4 novos tribunais vai melhorar o acesso do cidadão à Justiça Federal. Facilita-se o acesso do cidadão à justiça nas áreas, nos estados alcançados pelos tribunais e também maior efetividade da jurisdição, na medida em que, com o redimensionamento da Justiça Federal, os processos tenderão a ter maior rapidez na sua tramitação. A aprovação foi unânime no Conselho da Justiça Federal. A proposta ainda tem que ser levada ao plenário do STJ, ao CNJ e ao Congresso Nacional. Só depois vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Na primeira quinzena de agosto, a ideia é levar para o pleno, tem que passar pelo pleno do STJ e depois para o CNJ. A Emenda Constitucional 73, ela previa um prazo de 6 meses para a instalação dos tribunais. Então, o Conselho da Justiça Federal já cumpriu a sua parte em relativamente pouquíssimo tempo, fez os estudos, apresentou o anteprojeto, aprovou. Agora o Superior Tribunal de Justiça vai examinar e também deverá, creio, cumprir esse prazo curto para que seja encaminhado à Câmara dos Deputados. Porém, antes disso, é necessário que haja um parecer de mérito pelo Conselho Nacional de Justiça em função de determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os juízes federais substitutos que integraram as turmas recursais como membros efetivos vão receber o salário correspondente ao exercício dessa função. A decisão do Conselho da Justiça Federal vale para todos os juízes substitutos que atuaram como titular antes da lei de 2012.
Em 2012, a Lei 12.665 criou o cargo de juiz titular de turma recursal, que antes era inexistente e exercido por um juiz de primeira instância. A função de membro efetivo da turma recursal era destinada prioritariamente aos juízes federais mais antigos. Os regimentos de tribunais e o próprio entendimento comum era de que os cargos deveriam ser preenchidos por juízes titulares. No entanto, em várias regiões, juízes titulares abriam mão de participar de turma recursal e eram chamados então juízes federais substitutos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entrou com um pedido no CJF para que o juiz federal substituto, que exerceu a função de membro titular da turma recursal, recebesse o subsídio correspondente ao cargo exercido. O CJF julgou procedente. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a aprovação foi uma vitória. É o reconhecimento de um direito, é uma situação de justiça, porque o juiz substituto, quando substitui o juiz titular, ele recebe a diferença e, enfim, uma vitória importante hoje para os juízes federais do Brasil. A decisão do Conselho da Justiça Federal vai valer para todos os juízes substitutos que atuaram como titular nas turmas recursais antes da lei de 2012. O valor será retroativo. Como o reconhecimento para o passado, ele tem retroativo, mas respeitada a prescrição. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informação, acesse o site do CJF. E veja a seguir, Caixa e Justiça Federal juntas para agilizar ações envolvendo o banco. E ainda nesta edição, a JUF emite nota defendendo o diálogo dos poderes com a sociedade. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa? Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! E o que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte e a Caixa Econômica Federal lançam um projeto inédito no Brasil que garante mais agilidade nos processos envolvendo o banco. Foi instalada na sede do Juizado Especial Federal em Natal uma sala de conciliação. Muitos processos poderão ser resolvidos sem precisar tramitar na Justiça. Isso porque, antes de serem realizadas as primeiras audiências, vai ser feita uma tentativa de conciliação com a Caixa. A princípio, esse projeto era vinculado ao Juizado Especial. Tá? Essa sala funciona contiguamente à termação do juizado. Então, qualquer pessoa que entra com ação contra a Caixa, que faz a termação, é encaminhada diretamente para a sala, para ter uma conversa preliminar com o nosso preposto, para que a gente possa ver se o problema dele pode ser resolvido desde logo, tá? Se possível a gente já resolve, e em 15 dias a gente tenta verificar se realmente houve dano, e se houve dano, a gente já promove a reparação do cliente, evitando assim que haja audiência, contestação, né? Ou seja, tirando os custos do judiciário, da Caixa e o prejuízo para o cliente. Segundo o advogado gerente do banco, a importância da sala de audiência é desafogar o Juizado Especial Federal, já que existe um grande número de processos relacionados a problemas bancários. Além disso, com esse projeto, houve uma diminuição de 50% das audiências envolvendo a Caixa Econômica, afirma Mierson. E estamos conseguindo, em termos de gerais, do que entra no juizado, 30% de acordo, e do que vai para a sala, 70% de acordo. Então nós consideramos um número muito elevado e consideramos que isso é benefício para todo mundo, cliente, Caixa e para o judiciário, evidentemente.
A sala de conciliação dentro do Juizado Especial teve início no Rio Grande do Norte, mas pode ser levada para outras regiões brasileiras. Já nos locais onde essas salas ainda não foram implantadas, outros serviços estão disponíveis para ajudar o cliente. A Caixa já disponibiliza diversos canais pelos quais o cliente pode fazer sua reclamação. E essa reclamação vai ser direcionada ao jurídico para que a gente possa verificar se é o caso ou não de indenização e solucionar o problema. O cliente pode procurar a ouvidoria da Caixa, pode procurar o sistema de atendimento ao cliente da Caixa e a própria agência de vinculação dele, né, que essa demanda realmente, de forma efetiva, vai ter uma resposta. Tá? E essa é a nossa intenção, ampliar os canais de atendimento ao cliente para que o problema do cliente seja resolvido o mais rápido possível. A Caixa Econômica é o único banco com essa iniciativa. Mierson da Costa afirma que, além de um bom atendimento, o cliente precisa sempre estar satisfeito. Por isso, é necessário que ele consiga resolver qualquer problema de forma ágil e fácil. A Caixa é uma empresa pública, né? Um braço do governo federal, o braço social do governo federal. Então, ela tem que ter esse foco no cliente. E esse ano, especificamente, a presença da Caixa pretende ter um foco muito grande no atendimento ao cliente. Como eu falei, a gente entende que esse pós-atendimento, pós-venda do produto é importantíssimo, né? E vinculado à missão da Caixa. Então, esse passo da conciliação judicial é um primeiro passo, é muito importante, já é uma realidade na Caixa, mas nós queremos avançar mais. Nós queremos fazer com que nem chegue ao judiciário esses litígios. A gente pretende resolver, começar a conciliação extrajudicial. A gente pretende fazer com que esses problemas sejam resolvidos diretamente na unidade de vinculação do cliente, tá? Para que nem ao judiciário chegue, que seja resolvido o mais rápido possível. Essa é a nossa intenção. Conciliação e mediação, possíveis soluções para reduzir a quantidade de processos judiciais no Brasil. Este foi o assunto da Conferência Nacional realizada no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. O evento contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Barbosa, além de outras autoridades. Logo na abertura da conferência, Joaquim Barbosa apresentou dados sobre a atual situação dos processos no país. Dados extraídos do relatório Justiça em Números apontam que o Poder Judiciário tem acervo de aproximadamente 90 milhões de processos, recebendo, em média, a cada ano, 20 milhões de novos feitos. As perplexidades provocadas por esses números aumentam quando se constata que 65% das ações cíveis propostas discutem valores que não excedem a R$1.000. Não obstante, o custo médio de cada processo seja de R$1.300. O exercício da cidadania não pode ser mitigado por obstáculos ao acesso à justiça. Temos hoje suficientes elementos de análise que nos permitem ver que o acúmulo de processos é um sinal de que precisamos refletir sobre o modo como as pessoas pretendem ver resolvidos os seus conflitos. Ele lembrou que a conciliação pode ser uma saída para diminuir esses números e resolver tudo de forma mais rápida. A conciliação e a mediação demonstram que o exercício da jurisdição não precisa ser necessariamente um jogo com vencedores e perdedores. A construção de relações sociais sólidas requer uma percepção mais coerente de nossa cidadania e do respeito mútuo. Ver as partes processuais como parceiras e não como rivais é um dos passos mais importantes para que o judiciário se aprimore e vença os muitos desafios que ainda precisa superar. O secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça ressaltou que é necessário fortalecer a cultura do acordo no país. O presidente do TST também falou sobre a importância de valorizar esses meios alternativos para a resolução de conflitos. Nada melhor do que conciliação e negociação. Nada melhor do que entender que aqueles que são os protagonistas no conflito encontrem a solução.
é como dizem os italianos, é a sentença tecida e acordada pelas próprias partes. O objetivo principal do encontro foi promover discussões sobre conciliação e mediação e apresentar experiências nesta área. Diversos seminários foram realizados simultaneamente durante a conferência e os participantes puderam sugerir melhorias durante uma palestra. E foi na primeira exposição do professor Howie Van Lu, da Universidade de Harvard, que o público pôde expor as sugestões. O professor falou sobre a mediação nos Estados Unidos e os desafios para a construção de uma justiça consensual. O público teve a oportunidade de apresentar sugestões com relação à conciliação. Na segunda palestra, foi a vez do professor Giuseppe Di Palo falar sobre a experiência italiana e o que o Estado pode fazer para fomentar a prática privada. Ele também apresentou dados sobre a quantidade de processos civis pendentes na Justiça e destacou a economia de tempo e dinheiro que a conciliação pode proporcionar. E o governo deve finalizar até setembro a proposta de marco regulatório para a mediação e a conciliação no Brasil. A informação foi divulgada durante o encerramento da Conferência Nacional de Conciliação e Mediação. Segundo o conselheiro José Roberto Neves Amorim, coordenador do movimento Conciliar é Legal, uma comissão de especialistas já vem trabalhando no texto do projeto de lei que deverá trazer mais segurança jurídica para os acordos fechados no país. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra, que conta a história das eleições no país de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público até 19 de dezembro no Museu do TSE em Brasília. A seguir, a JUF emite nota pública defendendo o diálogo dos poderes com a sociedade. E ainda, associações de magistrados são contra a elevação da idade para a aposentadoria compulsória de servidores públicos. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! E o que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. A JUF emitiu nota defendendo o diálogo dos poderes constituídos com a sociedade. Para a associação, deve haver propostas concretas que promovam uma reforma política e medidas que objetivem reduzir a corrupção, o sentimento de impunidade e a desigualdade social. Segundo o documento, o momento é propício para a construção de uma agenda positiva que tenha por objetivo aprimorar as instituições e encontrar soluções para os problemas concretos que afligem o país e que são o foco da insatisfação popular. Isso exige engajamento das autoridades constituídas em todos os níveis da federação. Também na nota, os juízes federais brasileiros se colocaram à disposição para colaborar com o debate, como parte das suas posições históricas, ampliação do acesso à justiça pelas camadas excluídas, transparência na administração pública, reformas processuais com diminuição de recursos, aceleração dos julgamentos, fim do foro privilegiado, legislação mais dura e efetiva contra atos de corrupção, além da rejeição da PEC 33 e publicidade e controle nos gastos com a Copa do Mundo. A AJUF também aponta a necessidade de serem retomados os debates sobre a forma de indicação de ministros das cortes superiores, a ampliação da democratização interna do judiciário e a federalização da justiça eleitoral. A JUF, Ana Matra e a AMB se manifestaram contra a elevação da idade para a aposentadoria compulsória de servidores públicos. Os presidentes das associações participaram de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
pública. Segundo a proposta de emenda à Constituição debatida no Senado, passaria de 70 para 75 anos a idade limite para aposentadoria compulsória no serviço público. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, se isso acontecer, a carreira ficará mais estagnada do que é atualmente. Se a carreira não for minimamente atraente, com possibilidade de ascensão funcional, juízes antigos se sentirão desmotivados e findarão por dela desligar-se, enquanto não se conseguirá atrair pessoas com mínima experiência para ingressar na magistratura, já que por ela não se sentirão atraídas. Os jovens que ingressarem na magistratura, em pouco tempo sentirão a frustração decorrente da dificuldade de progresso na carreira e da falta de perspectiva para o futuro. Serão magistrados desestimulados. É preciso, todavia, que se observe o que vem acontecendo com a magistratura da União há alguns anos. Perda do sentido de carreira pela extinção do adicional por tempo de serviço, perda da aposentadoria integral pública, conforme aqui já destacado, concentração de poderes decisórios nas instâncias superiores com desprestígio para as decisões de primeiro e segundo grau, dentre outras coisas. A elevação da idade para a aposentadoria compulsória dos magistrados nesse contexto apenas agrava a situação, não contribuindo significativamente para a melhora dos serviços judiciários no Brasil. O mesmo argumento foi defendido pelo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. A magistratura brasileira, ela começa nos patamares iniciais da carreira aos 25, aos 26 anos, modernamente um pouco mais que 25 anos, mas tradicionalmente 25 anos. Portanto, a permanência durante 45 anos ao serviço do poder público e do poder judiciário revela-se já um tempo mais do que suficiente para termos o direito à aposentadoria integral e nos retirarmos para desfrutar um bocadinho aquela quantidade de vida que nos resta. Já o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho afirmou que a maioria dos servidores públicos se aposenta antes dos 70 anos, inclusive no Poder Judiciário, e por isso a alteração atenderia a um público muito restrito. Falar em economia para os cofres da Previdência, com a ampliação da aposentadoria, da idade para a aposentadoria compulsória, antes de ser um fator, e eu acho que o senador, como ex-ministro da Previdência, pode melhor avaliar esse quadro, ele estará circunscrito ao número muito restrito de magistrados que talvez não atinja 15% do universo dos 15 mil juízes no país. Os outros 85% não são atingidos, pelo menos na sua generalidade, por essa alteração. Depois da audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde os presidentes das entidades de classe puderam expor os argumentos, a proposta será levada a plenário. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.